Aquele dia, a chuva caía grossa e o portão se fechou na minha cara. Meu próprio filho me botou pra fora. Na minha casa. Eu, Maria, com meus 70 anos de vida e a alma em pedaços. Uma pontada no peito, um nó na garganta que nunca desata. A memória arde. A cena se repete em loop, como um filme velho e riscado. A porta de madeira maciça, a cor verde desbotada pela chuva e pelo tempo, o trinco enferrujado. E a mão dele, a mão do meu filho, empurrando, fechando. A chuva lavava as lágrimas que eu nem sabia que caíam. O barro grudava nos meus pés descalços, como se quisesse me prender àquela dor, aquele chão que um dia foi meu. Meu nome é Maria. Tenho 70 e poucos anos, nascida e criada no interior de Goiás. Aquela casa, cada tijolo dela, cada planta no jardim, tinha minha alma. E ele, meu filho, o sangue do meu sangue, arrancou tudo de mim. Arrancou com uma frieza que ainda hoje me gela os ossos. Se essa história já te tocou, se inscreve no canal e ativa o sininho. Me conta de onde você tá me ouvindo agora. O cheiro da terra molhada sempre me lembrava a infância, um tempo que agora parece tão distante quanto um sonho bom. Não a chuva forte que caía naquele dia fatídico, que me tirou o chão e me deixou desamparada, mas aquela garoa fina de fim de tarde, depois de um calorão danado que fazia a gente suar até a alma, daquele suor que escorre pela espinha. A fazenda do meu pai, em um cantinho esquecido de Goiás, era um paraíso para uma menina sem nada, um pedaço de céu na terra, onde a vida parecia simples e plena. O pé de manga rosa, tão velho quanto as lembranças mais antigas que tenho, com os galhos retorcidos e a casca rugosa, talhada pelo tempo, dava as mangas mais doces do mundo, com um perfume que se espalhava pelo ar, convidando a gente a se deliciar. A gente subia nele, eu e minhas irmãs, com a agilidade de macacos, e comia a fruta direto do galho, sentindo o suco escorrendo no queixo, uma doçura que ainda sinto na boca e que me traz um sorriso bobo. Minha mãe brigava, claro, com aquela voz que era carinho e repreensão ao mesmo tempo, um tom manso que só ela tinha. Meninas, limpem essa boca. Parecem bichos do mato, ela dizia, com um sorriso escondido nos cantos dos lábios, um brilho nos olhos que entregava a alegria que sentia ao nos ver tão felizes e despreocupadas. A casa era pequena, de taipa e reboco, com o chão de terra batida, mas sempre cheia de gente, cheia de riso que ecoava pelas paredes e saía pelas frestas, cheia de barulho de vida, de brincadeiras, de conversas. Meus irmãos, com os pés descalços na terra, correndo pelo terreiro, o galho de goiaba onde a gente amarrava o balanço e passava horas a fio, sentindo o vento no rosto e esquecendo das horas. Era tudo tão simples, tão inteiro, tão conectado com a natureza e com a alma. A vida no interior era assim, trabalho duro, sim, do sol a sol, de sol a poente, mas também muita prosa na varanda, sob o luar prateado, café coado na hora no coador de pano, o cheiro se espalhando e convidando para a roda, o galho de goiaba balançando no vento, como um relógio que marcava a passagem do tempo, lento e sereno. A gente não tinha muito em dinheiro, em bens materiais, mas tinha um no outro, tinha o amor que nos unia, a solidariedade da comunidade. E o futuro? Ah, o futuro era uma promessa distante, um sonho de cidade grande que meu pai tanto criticava, com uma sabedoria que só o tempo e a terra davam a ele, uma sabedoria ancestral. Cidade grande é cobra engolindo cobra, Maria. Aqui no mato a gente tem a terra, a gente tem a gente. É a riqueza de verdade, que não se compra nem se vende, que se carrega na alma, ele dizia, com a voz grave e convicta, e os olhos fixos no horizonte. E eu acreditava. Acreditava que aquele paraíso duraria para sempre, que a felicidade seria nossa companheira eterna, que a vida seria sempre boa e justa. As manhãs começavam com o canto estridente do galo, que anunciava o novo dia e nos tirava do sono, o cheiro de orvalho misturado com a fumaça do fogão a lenha, que saía pela chaminé e se espalhava pelo ar. Minha avó, que morava na casa vizinha, uma senhora miúda, com os cabelos brancos como algodão, vinha nos visitar, trazendo bolinhos de chuva fritos na hora, ainda quentinhos, e histórias de assombração que nos faziam rir e tremer ao mesmo tempo, encolhidos no colo dela, sentindo-nos seguros. Era um tempo de inocência, de descoberta, onde cada dia parecia uma aventura, uma nova página a ser escrita em um livro de contos de fadas. A natureza era nossa professora, o rio, nosso espelho, e o céu, nosso teto. Minha mãe, uma mulher miúda, com ombros pequenos, mas forte como uma rocha, com as mãos marcadas pelo trabalho pesado da roça e do tir, passava as madrugadas fazendo doce de coco para vender na feira da cidade vizinha.
O barulho do ralador de coco, constante e ritmado, o cheiro adocicado de coco queimando, de açúcar caramelizado, ainda hoje me faz fechar os olhos e voltar para a cozinha da fazenda, sentir o calor do fogão a lenha, o perfume doce no ar que impregnava tudo. Ela me ensinou a bordar, com pontos firmes e delicados, que pareciam pinturas, a costurar, a remendar a vida com linha e agulha, a transformar retalhos em obras de arte, a fazer a comida mais gostosa do mundo com quase nada, usando a criatividade e o amor como temperos principais. Comida é carinho, filha. É a gente que alimenta a alma do outro, não só o corpo. É um gesto de amor, ela dizia, com a voz cheia de ternura, enquanto enrolava as cocadas em papel celofane, uma a uma, com as mãos ágeis e cheias de afeto. Meu pai, um homem calado, de poucas palavras, mas de um abraço que tirava qualquer medo, que transmitia segurança e proteção, cuidava da roça com devoção e respeito. O suor dele irrigava a terra, e a terra respondia com fartura, nos dando o milho, o feijão, a mandioca que nos sustentava e nos mantinha de pé, nos alimentava. Éramos pobres de dinheiro, de bens materiais, vivíamos uma vida simples, mas ricos de afeto, de laços familiares que eram inquebráveis, de uma simplicidade que hoje parece perdida, um tesouro que eu guardo com carinho em cada fibra do meu ser. A vida passava tranquila, ritmada pelo sol e pela lua, pelas estações de plantio e colheita, pela vida que nascia e se renovava na terra, como um ciclo eterno. As festas juninas na roça, com fogueira alta que iluminava o céu noturno, quadrilha animada e quentão fumegante que aquecia o corpo e a alma, a missa de domingo na capela do povoado, com o canto das rezas que ecoava pelo vale, as rodas de viola na vizinhança, onde as canções contavam histórias de amor, de saudade e de luta, de superação. Tudo era familiar, previsível, seguro, como um abraço apertado de quem a gente ama. As noites eram estreladas, o céu um tapete de brilhantes, e a gente se deitava na rede da varanda, ouvindo os grilos e sentindo o vento suave que trazia o perfume do mato e o frescor da noite. Eu sonhava com um futuro que parecia tão distante e ao mesmo tempo tão certo, como o nascer do sol, um futuro cheio de promessas e de dias bons, de alegria e de paz. Mas naquele ano, algo mudou para sempre. Foi como se uma nuvem escura, antes invisível, com suas bordas ameaçadoras, começasse a pairar sobre nossos dias, sobre nosso paraíso, anunciando uma tempestade que ninguém poderia prever, um presságio de que a vida nunca mais seria a mesma, que a inocência estava prestes a se despedir. Eu tinha uns 15 anos quando a vida começou a me apertar os sapatos, como um sapato novo que machuca o calcanhar, deixando bolhas e dor a cada passo. A fazenda já não era mais só riso e doce de coco, não era mais só alegria e brincadeiras sob o sol. Meu pai adoeceu, uma febre que pegava, não largava, que o consumia aos poucos, dia após dia, roubando-lhe as forças e a vitalidade. O corpo dele, antes forte e robusto, capaz de virar a terra com suas próprias mãos e mover montanhas, foi secando como um galho seco no sol de rachar do verão, deixando-o frágil e vulnerável. A respiração ficava cada vez mais difícil, um chiado doloroso que me cortava a alma, e o cansaço pesava em seus olhos, que antes brilhavam e agora estavam opacos, sem vida, como janelas fechadas. Minha mãe virou enfermeira, cozinheira, roladora de terra, fazendo o trabalho de 2 homens, com uma força que vinha do desespero. As noites dela eram sem sono, dedicadas a cuidar dele, a colocar panos úmidos na testa para baixar a febre, a rezar fervorosamente para que ele se curasse, para que Deus tivesse piedade de nós. Eu, a filha mais velha, senti o peso da responsabilidade nas costas, um fardo pesado demais para uma menina, que me tirava o sono e os sonhos, me roubava a infância. Meus sonhos. Ah, eles eram bobos, simples como a vida na roça, quase ingênuos. Queria ter um vestido de chita novo, com florzinhas azuis e brancas, para ir às festas do povoado e sentir-me bonita, como as moças da cidade. Queria aprender a ler melhor, para devorar os poucos livros que chegavam na roça, com suas histórias de mundos distantes e aventuras, fugindo da realidade crua em que vivíamos. Queria dançar forró até o sol raiar, sentindo a música no corpo, leve e livre, sem me preocupar com o amanhã, com a lida pesada ou com as contas que nunca fechavam e só aumentavam. A ingenuidade da juventude, né? A gente acha que a vida é só brincadeira e flor, que as dificuldades são passageiras, que tudo vai se resolver sozinho, como num passe de mágica. Mas a vida tem seus próprios planos, e nem sempre eles são como a gente sonha. Comecei a ajudar minha mãe mais na lida, na casa, na roça, assumindo tarefas que eram de gente grande. Acordava antes do galo,
quando as estrelas ainda piscavam no céu escuro, com o cheiro do café fresco e o pão de milho assando no forno a lenha, um cheiro que me trazia um pouco de conforto e a sensação de um novo dia. Tirava leite das vacas antes mesmo de o sol aparecer, com as mãos geladas pelo orvalho, limpava a casa, que nunca parecia limpa de verdade com a poeira que vinha do terreiro e entrava por cada fresta, ajudava a colher o que plantavam. O milho, o feijão, a abóbora, com a terra grudada nas mãos. As mãos, que antes eram macias de criança, com a pele suave e delicada, começaram a ficar ásperas, calejadas, com calos que não sumiam mais, marcas do trabalho duro e da vida difícil. Mas eu não reclamava. Via o esforço dos meus pais, a luta para manter a família unida e de pé, a perseverança em meio à adversidade, e isso me dava forças. Meus irmãos menores, alheios à gravidade da situação, com a inocência que a idade lhes permitia, continuavam correndo pelo terreiro, brincando de esconde-esconde no milharal, com a alegria que eu estava perdendo. Eu via neles a inocência que eu estava perdendo a cada dia, a cada responsabilidade que caía sobre os meus ombros, que me roubava a leveza da infância, a leveza de ser criança. A vida era assim, um dia após o outro, uma colheita depois da outra, sempre na esperança de um tempo melhor, de que as coisas melhorassem, de que a sorte mudasse. A gente esperava que as chuvas viessem na hora certa, para a colheita ser farta e o alimento não faltar, que a doença do pai passasse, que a vida voltasse aos eixos, como um rio que retoma seu curso normal depois de uma enchente. Pequenas esperanças que se acendiam e se apagavam com a mesma rapidez com que o sol se punha no horizonte, levando consigo o calor do dia e a pouca luz que nos restava. Um dia, meu pai me chamou. A voz dele estava fraca, quase um sussurro, e os olhos, antes cheios de vida, pareciam perdidos em alguma lembrança distante, em algum lugar onde eu não podia ir, num adeus silencioso. Maria, prometa que vai cuidar da sua mãe e dos seus irmãos. Essa terra é a herança de vocês. Não deixe que ninguém tire. Ela é o nosso sustento, a nossa história, a nossa raiz. Eu prometi, com o coração apertado, sentindo uma dor profunda, sem saber o peso daquelas palavras, a dimensão daquela promessa que um dia eu teria que honrar, com todas as minhas forças e com a minha própria vida. A rotina era cansativa. Sim. O corpo doía, os músculos latejavam, a mente se exauria, exausta de preocupações, de medos, de incertezas. Mas tinha um canto de pássaro que me acordava ao amanhecer, o vento que balançava as árvores do pomar, o cheiro de orvalho no mato que me trazia uma sensação de paz efêmera, um pequeno alívio para a alma em meio a tanta dor. Pequenas belezas que a gente só nota quando a vida aperta, quando a gente se agarra no que pode para seguir em frente, para encontrar um motivo para continuar, para não desistir. Minha mãe, mesmo exausta, com a pele marcada pelo sol e pelo trabalho, com os olhos fundos, sempre tinha um sorriso e uma palavra de carinho. Deus não desampara, filha. Tenha fé. Ele sabe o que faz, mesmo que a gente não entenda os seus caminhos, mesmo que a dor seja grande. E eu tinha. Tinha fé no sol que nascia todo dia, que trazia a luz e o calor, na terra que dava o pão, que nos sustentava e nos mantinha vivos, na nossa força de seguir em frente, mesmo quando tudo parecia desabar ao nosso redor, em pedaços. A gente ia para a missa no povoado vizinho, a pé, uma longa caminhada por estradas de terra, cantando as músicas da igreja, com a poeira da estrada levantando a cada passo, sujando nossos vestidos, mas purificando a alma. Aqueles domingos eram um respiro, um alento para a alma, um momento de comunhão e esperança, de renovar as forças para a semana que viria. O vestido de chita novo nunca veio, o sonho ficou guardado, mas eu tinha os velhos que minha mãe remendava com carinho, costurando retalhos de esperança e de amor, com cada ponto feito com carinho. E eles serviam. Serviam para cobrir o corpo, para ir à missa, para dançar um forrozinho escondido na festa da vizinha, sentindo a música no corpo e esquecendo, por um instante, as preocupações e as dores da vida, os medos que me rondavam. A vida não era perfeita, não era um mar de rosas, não era um conto de fadas, mas era nossa, e a gente a vivia com a dignidade que a gente tinha, com a força que a gente encontrava em si mesma, a cada novo amanhecer, a cada novo desafio. Só que naquele domingo, meu destino foi riscado com sangue. Um traço vermelho e indelével, que mancharia para sempre as páginas da minha história, um dia que ficaria gravado na minha memória para sempre, um dia que eu nunca esqueceria. O dia amanheceu cinzento, pesado, como um presságio, com nuvens carregadas que pareciam chorar junto com a gente, despejando uma garoa fina e fria, que molhava a alma. A gente tinha ido à missa, como de costume, e, na volta, meu pai,
que já andava fraco, com a doença consumindo suas forças, com a pele pálida e os olhos fundos, sem brilho, caiu. Não foi uma queda simples, de escorregar no barro da estrada molhada, um tombo qualquer. Foi um tombo para nunca mais levantar, um tombo que levou consigo a nossa esperança, o nosso alicerce, o nosso mundo. O corpo dele, antes tão presente e forte, capaz de virar a terra com suas próprias mãos e mover montanhas, agora jazia inerte no chão, sobre a terra que ele tanto amou e cuidou, e que agora era a cama onde ele deu o último suspiro, o último sopro de vida. A boca, antes calada, mas que sempre me deu palavras de conforto e sabedoria, agora tinha um fio de sangue escorrendo do canto, sujando a terra vermelha, tão viva e tão morta ao mesmo tempo, um contraste cruel. Eu gritei, um grito que rasgou o silêncio daquele domingo, um grito de dor e desespero que vinha da alma, e minha mãe chorou, um pranto desesperado que partia a alma, que me fazia sentir a dor dela na minha própria carne, um sofrimento que eu nunca havia presenciado. Meus irmãos, pequenos e assustados, com os olhos arregalados de medo, se agarraram a nós, sem entender a dimensão da tragédia que se abatia sobre a gente, que nos tirava o chão e a segurança. Eu, Maria, com meus 17 anos incompletos, vi a vida se esvair do meu pai ali, na minha frente, em meio à poeira e ao cheiro de chuva que se misturava ao cheiro de sangue, uma cena que me marcaria para sempre. Aquele cheiro de sangue e terra molhada nunca mais me saiu do nariz, um cheiro que me assombraria por décadas, um cheiro que se tornou o perfume da minha dor, da minha perda. Foi um trauma que se alojou na alma, um corte que nunca cicatrizou direito, que sangrava sempre que a lembrança voltava, sempre que eu fechava os olhos, me atormentando. A partir daquele dia, a fazenda, antes um paraíso de brincadeiras e doces, virou um fardo pesado, um lembrete constante da perda, da ausência, da vida que se foi. Minha mãe adoeceu de tristeza, o corpo definhando, os olhos vazios, perdidos num passado que não voltava mais, num mundo de lembranças que só ela via, e eu, a mais velha, tive que virar mulher da casa, mãe dos meus irmãos, com uma maturidade forçada que me roubou a juventude e a inocência, me forçou a crescer rápido demais. A vida virou uma luta diária contra a fome e a desesperança, uma batalha sem trégua, sem fim. A terra, sem o cuidado do meu pai, sem o suor dele, sem a sua dedicação, já não produzia como antes, e as plantações murchavam sob o sol impiedoso, sem chuva para regá-las, sem vida para cultivá-las. Os poucos vizinhos que se dispunham a ajudar, com o tempo, foram sumindo, ocupados com suas próprias vidas e seus próprios problemas, nos deixando à própria sorte, abandonados. A gente ficou sozinha, em meio à imensidão da roça, com a solidão nos apertando o coração, um vazio que doía, que gelava a alma. A dor da perda se misturava com o medo do futuro, um futuro incerto e assustador, sem rumo, sem luz. Eu não sabia o que fazer, para onde ir, qual caminho seguir, estava perdida. As promessas que fiz ao meu pai, de cuidar da terra, pareciam impossíveis de cumprir, escorrendo por entre meus dedos como areia fina, se desfazendo no vento, como fumaça. A cada dia, mais um pedaço da nossa vida se desfazia. As galinhas morriam de doença ou de fome, os poucos animais definhavam, a horta secava, os pomares murchavam, as esperanças evaporavam. A gente comia o que dava, e muitas vezes não dava quase nada, apenas restos e a esperança de que algo melhor viria, de que Deus nos ajudaria, que não nos abandonaria. A humilhação de ter que pedir ajuda, de estender a mão, de ver a pena nos olhos dos outros, era pior que a própria fome, uma facada na dignidade que me fazia querer desaparecer, sumir da face da terra. Eu sentia a raiva crescer dentro de mim, uma raiva silenciosa, contra o destino, contra a vida que parecia nos virar as costas de forma cruel e implacável, sem piedade, sem um polego. Um dia, um dos meus tios, irmão do meu pai, um homem que pouco víamos, que vivia na cidade e tinha ares de superioridade, com roupas finas e um olhar frio, apareceu na fazenda. Ele veio com conversas mansas, com palavras de consolo, com um sorriso falso que não alcançava os olhos, um sorriso que me dava calafrios e me dizia para desconfiar. Disse que a vida na roça era difícil, que a gente não ia aguentar sozinha, que era um fardo pesado demais para uma mulher e crianças, que a gente precisava de ajuda, de um salvador. Propôs ajudar. A gente, ingênua e desesperada, sem ter para onde correr, se agarrou àquela falsa esperança, como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira no meio do oceano. Ele ofereceu comprar um pedaço da terra para ajudar a família, mas o dinheiro que ele deu era uma miséria, uma esmola, uma ofensa à memória do meu pai e ao nosso sacrifício. Era como cuspir na nossa cara, pisar na nossa dignidade.
Eu sabia, no fundo da minha alma, no meu íntimo, que ele estava nos enganando, que estava se aproveitando da nossa fragilidade, da nossa dor e da nossa inocência, como um lobo em pele de cordeiro, sorrindo por fora e agindo com maldade por dentro. Minha mãe, com a alma tão quebrada pela perda do meu pai, sem forças para reagir, não teve forças para lutar, para questionar, para se defender. Eu tentei, com a minha voz fraca de menina, com as minhas mãos calejadas, com a raiva que me consumia e me dava forças, mas ele riu. Riu da minha raiva, da minha impotência, da minha tentativa desesperada de proteger o que restava da minha família, da minha inocência, da minha pureza. Ele, o irmão do meu pai, o sangue do nosso sangue, nos roubava sem pudor, sem remorso, arrancando um pedaço da nossa herança, um pedaço da nossa alma, sem se importar com a dor que causava, com as lágrimas que derramávamos. Foi ali, com o barro nos pés, que percebi que ninguém ia me salvar, que a luta seria minha, e que eu teria que encontrar forças onde menos esperava, dentro de mim mesma, para sobreviver e proteger os meus, e para me erguer novamente. A casa, que antes era cheia de vida, risos e o cheiro bom de comida, virou um sepulcro de memórias, um silêncio pesado que sufocava a alma, que me fazia sentir falta de ar, como se o oxigênio tivesse sumido. Minha mãe definhava, deitada na rede, os olhos vazios, perdidos num passado que não voltava mais, num mundo de lembranças que só ela via, em um sofrimento silencioso. Meus irmãos, pequenos demais para entender a dimensão da tragédia, choramingavam de fome, com a barriga roncando e os olhos marejados, sem compreender por que não havia mais comida na mesa, porque a vida era tão dura. Aquele pedaço de terra que meu tio comprou, aquele que ele roubou com tanta crueldade, era o melhor da fazenda, o mais fértil, o que garantia a nossa subsistência, o que nos mantinha de pé e nos dava esperança. Agora, vi as terras do meu pai sendo trabalhadas por outros, por estranhos que não tinham amor pela terra, que só pensavam em lucro, e a gente, a família dele, vivendo na miséria, com a dignidade pisoteada, humilhada, sem ter para onde ir. O que sobrou da fazenda mal dava para plantar alguma coisa, as sementes não vingavam, a terra parecia amaldiçoada, e a seca veio forte naquele ano, impiedosa, castigando a terra e as poucas plantações que ainda existiam, levando consigo a pouca esperança que nos restava, as últimas gotas de fé. O sol rachava a terra, deixando-a árida e sem vida, e o pó levantava com o vento, cobrindo tudo de uma tristeza sem fim, de uma desesperança que nos consumia por dentro, um fogo lento que queimava a alma e nos deixava sem forças. A fome virou nossa companheira constante, uma presença cruel que nos lembrava a todo momento da nossa miséria, da nossa fragilidade, da nossa impotência diante da vida. À noite, o estômago roncava, fazendo um barulho que me assombrava, e o choro dos meus irmãos me cortava o coração, me fazia sentir inútil, incapaz de proteger a minha própria família, de cumprir a promessa que fiz ao meu pai, de cuidar deles. A vergonha de não ter o que oferecer, de ver a desnutrição nos rostos deles, de sentir a fraqueza em seus corpos pequenos e frágeis, me consumia por dentro, um fogo lento que queimava a minha alma e me deixava em pedaços. As galinhas foram sumindo, uma a uma, virando comida, a única carne que a gente conseguia botar na mesa, a um custo muito alto, com a dor da perda de cada uma. Os poucos pés de café secaram, as frutas não amadureciam, os animais definhavam, morriam de fome e de sede, e a horta, que minha mãe cuidava com tanto carinho, com suas mãos habilidosas, virou um amontoado de galhos secos e terra rachada, sem vida. Eu tentava pescar no córrego, mas a água estava baixa, quase seca, e os peixes sumiam, como se a vida tivesse abandonado aquele lugar, como se Deus tivesse nos esquecido e nos virado as costas. As noites eram frias, e o cobertor furado, cheio de remendos, já não aquecia os corpos magros e cansados, que tremiam de frio e de fome, de medo. O medo virou um bicho que morava comigo, apertando o peito, roubando o sono, me deixando em alerta constante, aterrorizada com o que viria. Medo de não ter o que comer no dia seguinte, medo de adoecer, medo de perder mais alguém, medo de ficar completamente sozinha nesse mundo cruel e implacável, sem ninguém. A esperança, que antes era uma chama pequena e teimosa, agora era só fumaça, se dissipando no ar frio das manhãs, me deixando no escuro, na completa escuridão. Eu olhava para o céu, para as estrelas que antes me traziam paz e me faziam sonhar, e me perguntava por que a vida era tão cruel, tão injusta, tão desumana. O que a gente tinha feito de tão errado para merecer tanta dor, tanto sofrimento, tanta humilhação, tanta miséria? A raiva do meu tio, aquele sanguessuga, aquele verme que se aproveitou da nossa fragilidade e da nossa inocência, só aumentava, me queimando por dentro,
me impulsionava a querer mudar tudo, mesmo sem saber como, sem ter forças. Eu o via passar na estrada, bem vestido, em seu carro novo, com um ar de superioridade, com um sorriso de escárnio no rosto, enquanto a gente se arrastava na lama, na poeira, na miséria, sem forças para levantar, sem esperança. Lembro de um dia, um dos meus irmãos, o mais novo, o Zezinho, que era um menino tão esperto e risonho, com os olhos brilhantes e cheios de vida, começou a tossir. Uma tosse seca, que parecia arrancar os pulmões dele, que o deixava sem ar, sufocado, com o rosto pálido. Ele estava fraco, febril, com os olhos vidrados de febre, e o corpo quente, queimando. A gente não tinha remédio, não tinha dinheiro para médico, não tinha nada, apenas a fé e a esperança em um milagre. Minha mãe, num ímpeto de desespero, com uma força que eu não sabia que ela ainda tinha, pegou os poucos trocados que a gente tinha, moedas amassadas e sujas, e foi andando até a cidade, pedindo ajuda, esmolando, humilhando-se por seu filho, por sua vida, por um sopro de esperança. Ela voltou no fim da tarde, exausta, com os pés inchados e o rosto marcado pelo cansaço e pela humilhação, com um xarope vagabundo, que mal ajudava, e o rosto marcado pelas lágrimas que ela tentava esconder de nós, de si mesma. Zezinho melhorou um pouco, mas a imagem da minha mãe, tão digna, tão forte, se rebaixando daquele jeito, me deixou um gosto amargo na boca, um nó na garganta que eu jamais esqueceria, uma cicatriz na alma que doeria para sempre. Naquela noite, enquanto o Zezinho dormia um sono agitado, eu prometi a mim mesma que ia sair dali, que ia arrumar um jeito de mudar a vida da minha família, de dar a eles o que a gente havia perdido, de tirá-los daquela miséria, daquela escuridão. Mas como? Eu não sabia. O mundo parecia grande demais, cruel demais, e a gente, tão pequena, tão desamparada, em meio a tanta dor e sofrimento, sem um norte, sem um caminho, sem uma luz. E eu nem imaginava que o pior ainda estava por vir. O fundo do poço parecia não ter fim, e a escuridão se aprofundava a cada dia que passava, me consumindo por dentro, me engolindo. O que eu não sabia era que minha vida ainda ia doer muito mais. A dor de ver minha família na miséria, a vergonha de não ter onde morar, de ser uma intrusa na própria terra, na minha própria história, a raiva do meu tio, aquele homem sem coração, que nos roubou sem pudor e sem remorso, tudo isso se misturou num caldeirão de sentimentos que me corroíam, que me consumiam por dentro, me deixando vazia, sem esperanças. Eu me sentia pequena, insignificante, perdida num mundo cruel e sem saída, sem um farol para me guiar. Mas, como dizia minha mãe, com a voz mansa e cheia de fé, repetindo como um mantra que eu guardava no coração, Deus não desampara. E foi no fundo do poço, quando eu achava que não tinha mais forças para respirar, quando a escuridão me envolvia e a desesperança me abraçava, que uma mão, inesperada, me puxou para a superfície, me trouxe de volta à luz. Uma luz que eu não esperava, que parecia um milagre. Dona Sofia, a parteira do povoado, uma mulher gorda, com um sorriso largo, de riso fácil e coração maior que o mundo, com olhos que transmitiam bondade e acolhimento, apareceu na nossa casa um dia. Ela tinha vindo fazer uma visita para minha mãe, que estava cada vez mais fraca, definhando na rede, com a vida se esvaindo a cada dia, quase um sopro, uma vela que se apaga. Vendo a situação, a miséria em que vivíamos, a tristeza em nossos olhos, ela não pensou duas vezes, agiu com a generosidade que lhe era peculiar. Maria, venha trabalhar comigo. Preciso de uma ajuda na casa, com as crianças. A gente arruma um cantinho para sua mãe e os meninos. Aqui tem comida para todo mundo, e um teto seguro. É o mínimo que posso fazer por vocês, e vocês merecem mais. Eu relutei, com vergonha, com o orgulho ferido, não queria ser um peso para ninguém, não queria dar trabalho, não queria esmola, queria a minha dignidade de volta. Mas ela insistiu, com aquele olhar de quem já tinha visto de tudo na vida, de quem conhecia a dor e a necessidade, de quem sabia que a ajuda vinha do coração, sem segundas intenções. Não seja boba, menina. Ajuda a gente aceita quando vem do coração, quando é sincera. E você é forte, eu vejo nos seus olhos a força que você tem para lutar. Você vai se levantar, e vai me ajudar a levantar também. Foi assim que a gente se mudou para a casa de Dona Sofia, na beira da estrada, uma casa simples, de madeira e tijolo, mas cheia de vida e de calor humano, um lar de verdade, um refúgio para as nossas almas. Não era a fazenda do meu pai, não tinha o pé de manga, não tinha o riacho que eu amava e que me trazia tantas memórias, mas tinha comida quente na mesa, um teto seguro sobre nossas cabeças, e o mais importante, carinho e um abraço que nos aquecia a alma, que nos fazia sentir seguros e amados.
Dona Sofia me ensinou muito, muito mais do que a escola me ensinaria. Me ensinou a cozinhar direito, a fazer pratos saborosos com poucos ingredientes, transformando o pouco em muito, com criatividade e amor. Me ensinou a costurar para valer, a fazer roupas e remendos perfeitos, com pontos firmes e delicados, a transformar retalhos em obras de arte. Me ensinou a cuidar das plantas, a sentir a terra nas mãos, a tratar as doenças com remédios caseiros, com ervas e fé, com sabedoria popular. Me ensinou a ler e escrever melhor, usando os poucos livros que ela tinha guardados em uma caixa, gastando horas me explicando as palavras e as frases, me abrindo um mundo novo, um universo de conhecimento. Ela era uma fonte inesgotável de sabedoria popular e de histórias engraçadas que nos faziam rir até a barriga doer, esquecendo por um momento a dor e as preocupações que nos assombravam. Lembro de uma vez que ela me ensinou a fazer um bolo de milho fofinho, que desmanchava na boca, com um sabor inesquecível, e o cheiro se espalhava pela casa, atraindo a vizinhança. O segredo, Maria, é o amor que a gente bota na massa. E um pouquinho de cachaça, para dar um toque especial, ela disse, rindo, com aquele sorriso que iluminava o rosto e contagiava a todos, me ensinando que a vida também podia ser leve. A gente ria junto, e pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia leve, sentia que podia respirar de novo, que a vida podia ser boa, que a felicidade era possível, mesmo depois de tanta dor. Os pequenos progressos na minha vida eram como gotas de água no deserto, um alívio para a sede da alma, um frescor que me reanimava e me dava forças para seguir. Cada vez que eu aprendia algo novo, cada vez que eu via o sorriso no rosto dos meus irmãos, que estavam crescendo e se fortalecendo, a esperança voltava a acender, uma chama que eu não deixaria apagar, que me guiava na escuridão. Minha mãe também melhorou um pouco, com a comida farta e o calor humano de Dona Sofia, mas a tristeza ainda morava em seus olhos, uma sombra que nunca a abandonaria completamente, uma marca da perda. A casa de Dona Sofia era um refúgio, um porto seguro no meio da tempestade que eu havia enfrentado, um lugar para recomeçar, para se reconstruir. Os anos foram passando, como nuvens no céu, e a vida, com sua dança, me ensinou muito. Meus irmãos cresceram, e cada um seguiu seu caminho, buscando seus próprios destinos, construindo suas próprias vidas. Zezinho, aquele que quase perdi, que lutei para salvar, se tornou um homem forte, trabalhador, casou e teve filhos, me dando netos para amar e encher a casa de alegria. Minha mãe, apesar de nunca ter se recuperado totalmente da tristeza da perda do meu pai, daquela ferida aberta na alma, viveu mais alguns anos, com a dignidade que sempre teve, e nos deixou em paz, tranquila, com a certeza de que havia cumprido sua missão. Eu continuei com Dona Sofia, ajudando-a em tudo, em suas lidas e em seus partos, aprendendo com sua sabedoria, e depois, quando ela já estava mais velha e cansada, cuidando dela com todo o carinho que ela me deu, retribuindo sua bondade e seu amor. A vida me deu um novo lar, uma nova família, um propósito, um sentido para existir, para continuar. Eu tinha um trabalho honesto, que me dava sustento e dignidade, um teto sobre a cabeça, e a paz de saber que meus irmãos estavam bem, que eles tinham um futuro, que tinham conseguido se erguer. A dor da perda do meu pai, da traição do meu tio, daquele golpe que me marcou profundamente, ainda estava lá, um nó na garganta, uma lembrança constante, uma cicatriz, mas já não me sufocava, já não me impedia de respirar, de viver, de ser feliz. Eu tinha construído uma nova vida, com minhas próprias mãos, com meu próprio esforço, com minha própria fé e perseverança. Eu tinha crescido, eu tinha sobrevivido, eu tinha me fortalecido, e eu tinha fé, de novo, no sol que nascia todo dia, na força da vida que sempre se renova, na capacidade de recomeçar, não importa as adversidades. Eu sentia que, finalmente, a paz havia chegado, e com ela, uma nova Maria. Mas um nome voltou a me assombrar. Uma sombra do passado, que eu pensei ter deixado para trás, que ressurgia para me confrontar novamente, para me testar mais uma vez. Se essa história te tocou até aqui, me conta nos comentários. Quero saber se você já viveu algo parecido. O nome que voltou a me assombrar, com a força de um trovão que estraçalha o céu, era o dele, Zeca. Meu filho. O meu único e tão amado filho. Eu, em meio à minha vida nova, cheia de paz e de um certo contentamento ao lado de Dona Sofia e da minha nova família, com a alma mais leve e o coração mais tranquilo, me apaixonei. Sim, o amor me pegou de surpresa, como uma flor que nasce no meio da rocha mais dura, onde menos se espera, me envolvendo por completo, me transformando. Conheci João, um homem simples, trabalhador, com mãos calejadas de quem não tinha medo da lida, e um coração bom,
que me conquistou com sua doçura e seu respeito. Ele tinha um olhar manso, que me trazia calma, uma paz que eu não sentia há muito tempo, e um sorriso que me desarmava, me fazia esquecer todas as dores do passado, todas as cicatrizes que eu carregava na alma. Ele me deu o que eu mais precisava naquele momento da minha vida: carinho, atenção e segurança, um porto seguro onde eu podia me aninhar, me sentir protegida e amada. A gente casou, na igrejinha do povoado, com uma festa simples, mas cheia de alegria, de amigos e de familiares que nos celebravam, que nos desejavam felicidade, que brindavam ao nosso amor. E de João, veio Zeca. Meu menino. Meu único filho. Ele era a cara do pai, os mesmos traços, mas tinha o meu olhar, aquele olhar que viu tanta coisa na vida, que guardava tantas histórias e cicatrizes, que refletia a minha alma e a minha jornada. Eu o amava mais que tudo, mais que a própria vida, mais que a mim mesma, com um amor incondicional que só uma mãe pode sentir, um amor que me fazia mover montanhas. Fiz tudo por ele, trabalhei duro, economizei cada centavo, cada moeda, cada migalha, para dar a ele o que eu não tive: estudo, conforto, uma vida sem as agruras e as humilhações que eu passei na roça, uma vida de oportunidades. Comprei um terreno na cidade, tijolo por tijolo, com suor e sacrifício, vendendo meus doces e minhas costuras, cada ponto uma oração, cada linha um pedaço da minha esperança. A casa que construímos, pequena, mas nossa, com cada parede erguida com as minhas próprias mãos, com meu próprio esforço, era o meu orgulho, o símbolo da minha vitória, da minha perseverança, do meu amor por ele. Cada parede, cada telha, cada móvel, era um pedaço do meu coração, um pedaço da minha história e da minha luta, do meu sonho de dar a ele o melhor, de um futuro melhor. O cheiro de casa nova, de tinta fresca, de cimento recém-assentado, aquele cheiro me lembrava a esperança que eu depositava no futuro, no meu filho, na vida que eu estava construindo para ele, tijolo por tijolo, com muito esforço e fé. Zeca cresceu, estudou. Formou-se na faculdade, virou advogado, um doutor, um homem importante na cidade. Eu, Dona Maria, a mulher do interior, com minhas mãos calejadas e minha simplicidade, com meu sotaque carregado que me denunciava, via meu filho, meu doutor, e sentia um orgulho que não cabia no peito, que me fazia explodir de alegria, de gratidão, de realização. Venci na vida, pai, eu pensava, olhando pro céu, com os olhos marejados de emoção, sentindo a presença dele ao meu lado. Dei um futuro pro meu filho, um futuro que o Senhor sonhou para mim, um futuro que eu não tive, um futuro de oportunidades. Mas a cidade grande mudou meu Zeca. O dinheiro, o poder, o status, o mundo materialista e suas tentações, tudo isso o transformou, o tornou frio e calculista, distante. Ele começou a se afastar, a ficar diferente, com um brilho nos olhos que eu não reconhecia, um brilho de ambição que me assustava e me deixava apreensiva. As visitas diminuíram, as ligações ficaram raras, as desculpas para não vir eram cada vez mais frequentes, e eu sentia a distância aumentar a cada dia, como um abismo entre nós. O advogado virou um homem de negócios, com uma vida cheia de pressa, de compromissos, de ambições que não eram as minhas, que não eram as que eu havia ensinado a ele, que não eram os valores que eu prezava. E eu, na minha casa simples, na minha vida tranquila, comecei a sentir o frio da distância, da solidão, do abandono, como se ele estivesse me esquecendo, me deixando para trás. Até que um dia, ele apareceu. De surpresa, como um raio em céu azul. Com a mulher dele, uma moça chique, de nariz empinado, que mal me olhava nos olhos, que me tratava com desprezo e indiferença, como se eu fosse um estorvo. Vieram com conversa mansa, com palavras doces e cheias de veneno, de novo. A mesma conversa que meu tio usou anos atrás, a mesma lábia para me enganar, para me roubar o que era meu, para me passar a perna. Mãe, a senhora já está velha, não precisa mais dessa casa grande. A gente vai vender para comprar um apartamento maior pra gente, e a senhora vem morar com a gente, assim a gente cuida da senhora, dá o conforto que a senhora merece, uma vida mais tranquila. Minha casa. Minha vida. Meu pedaço de chão, construído com tanto sacrifício, com tanto amor, com tanta história. Eu senti um arrepio na espinha, um calafrio que percorreu todo o meu corpo, um pressentimento de que algo muito ruim estava para acontecer, de que a história se repetiria. Era a mesma história. A mesma traição. O sangue do meu sangue, repetindo a mesma injustiça que me havia marcado tão profundamente no passado, que havia me roubado a paz e a dignidade. Eu tentei argumentar, tentei mostrar a ele o valor sentimental da casa, as minhas memórias que estavam em cada canto,
em cada objeto, em cada arranhão na parede, cada um com sua história. Mas ele riu. Riu da minha velhice, da minha sentimentalidade, da minha ingenuidade, da minha simplicidade, da minha forma de ver o mundo. Mãe, isso é só uma casa. É um bem material. Dinheiro é o que importa. A senhora está ultrapassada, não entende as coisas do mundo moderno. Precisa se atualizar, mãe, precisa ver o mundo como ele é. A voz dele era fria, calculista, sem um pingo de afeto, sem um pingo de amor, sem um pingo de humanidade. Aquele não era o meu Zeca, o menino que eu criei, que eu amei tanto, que eu protegi com a minha própria vida, com todas as minhas forças. E então veio a bomba. A revelação que desabou sobre mim como um raio em céu aberto, me deixando sem ar, sem chão, sem saber o que fazer. A senhora não sabe, mãe, mas essa casa já está no meu nome há anos. A senhora assinou uns papéis. Lembra? Aqueles que eu disse que eram para um financiamento para melhorar a casa, para reformar, para dar mais conforto para a senhora. Aqueles que a senhora confiou em mim e assinou sem ler. A revelação me atingiu como um raio, me deixando atordoada. O mundo girou, minhas pernas vacilaram, senti que ia cair, que ia desmaiar. As mãos tremiam, o coração batia descompassado, quase saindo pela boca, em um ritmo frenético. As lágrimas, que eu havia jurado nunca mais derramar, escorriam descontroladamente pelo meu rosto enrugado, molhando minha face, salgadas e amargas, cheias de dor e decepção. Ele, meu filho, tinha me enganado. Tinha se aproveitado da minha confiança, da minha ingenuidade, da minha idade, da minha boa-fé, me apunhalado pelas costas. Aquele nó na garganta voltou, mais forte que nunca, me sufocando, me impedindo de respirar, me afogando na dor. A raiva, a indignação, a humilhação me incendiaram por dentro, um fogo incontrolável que me consumia, que me dava forças para reagir. Não era só uma casa. Era a minha dignidade, a minha história, a minha vida, a minha memória, tudo o que eu havia construído com tanto sacrifício. E ele estava roubando tudo de mim, de novo, como meu tio havia feito, repetindo a mesma dor, a mesma crueldade. Eu não podia mais aceitar. Eu não aceitaria de novo, não me curvaria mais, não me deixaria vencer. Fora daqui. Fora da minha casa. Você não é meu filho. Você é um estranho, eu gritei, com uma voz que eu não sabia que tinha, uma voz que vinha do fundo da minha alma ferida, do meu peito dilacerado, de um lugar de pura dor e raiva. Ele me olhou, surpreso, com os olhos arregalados, como se não acreditasse no que estava ouvindo, no que eu estava fazendo, na minha reação. Eu, a velha e frágil Dona Maria, estava me levantando, estava reagindo, estava lutando, estava renascendo das cinzas. A tensão no ar era palpável, cortante, quase podíamos tocar, um silêncio pesado se instalou. Ele tentou argumentar, tentou se justificar, com palavras vazias e sem sentido, mas eu não o ouvia. As palavras dele se perderam no barulho do meu próprio coração, que batia descompassado, e da minha própria respiração ofegante, da minha própria dor. O medo se transformou em fúria, em uma coragem que eu achei que tinha perdido para sempre, que me impulsionava para frente. Aquele dia, eu não seria mais a Maria ingênua, a Maria que aceitava tudo, que se curvava à injustiça. Eu seria a Maria que lutou pela sua vida, pela sua casa, pela sua honra, pela sua dignidade, pela sua alma. A Maria que meu pai me ensinou a ser, que Dona Sofia me ensinou a ser, que a vida me ensinou a ser. E eu não ia deixar que ninguém, nem mesmo meu próprio filho, me tirasse o que era meu, o que eu construí com tanto amor e sacrifício, com tanta dor e esperança. O confronto final havia chegado. E eu estava pronta para lutar, para enfrentar o que viesse, para defender o que era meu. A porta se fechou. Não foi um fechamento suave, daquele que a gente escuta o vento e o barulho da vida lá fora, mas um baque surdo, seco, ecoando o vazio que ele deixou para trás, e a dor que ele havia me causado mais uma vez, um eco que reverberava na minha alma, me assombrando. Zeca foi embora, sim, ele virou as costas e partiu, mas a casa não me pertenceu mais daquele jeito puro e cheio de amor, cheio de memórias de uma vida inteira. Eu não tinha mais o direito legal, só a lembrança, as memórias que nela viviam, presas entre as paredes e o chão, como fantasmas de um passado feliz que nunca mais voltaria. Naquele dia, com o barro nos pés, como anos antes, quando meu pai partiu e meu tio me traiu, me roubou, eu senti que o mundo tinha me virado as costas de novo, que a vida me testava mais uma vez, me empurrava para o abismo, para a escuridão. A dor da rejeição, da traição, de um filho que me enganou,
que me machucou tão profundamente, era mais profunda que qualquer corte físico, uma ferida na alma que doía sem parar, sem trégua, uma dor que me consumia. Mas, desta vez, eu não me deixaria abater. A Maria que antes se encolhia, que chorava escondido pelos cantos, que se sentia pequena e fraca, agora se levantava, com uma força que vinha de um lugar profundo dentro de mim, uma força que eu não sabia que possuía, uma força inabalável. As lágrimas escorriam, sim, quentes e amargas, mas eram lágrimas de fúria, de indignação, de uma tristeza que se recusava a virar desespero, que me impulsionava a lutar, a seguir em frente. Eu tinha perdido a casa, o meu lar físico, o meu teto, o meu porto seguro, mas não a minha alma, não a minha dignidade, não a minha história, não quem eu era, não a minha essência. Peguei minhas poucas coisas, a trouxa de roupa desbotada e remendada, que carregava um pouco da minha história, a foto amarelada dos meus pais, que pareciam me sorrir da eternidade, me dando força e coragem, a Bíblia que minha mãe me deu, com as páginas marcadas pelas suas orações e as minhas, um refúgio de fé. Olhei para a casa uma última vez, cada canto, cada parede que guardava tantas histórias, tantos risos e tantas lágrimas, tantos momentos de vida, tantos sonhos. As marcas do tempo, os arranhões na madeira, as lembranças que ela guardava, eram minhas, mesmo que o papel dissesse outra coisa, mesmo que a justiça dos homens me roubasse, a memória ninguém podia tirar. A liberdade, eu aprendi, não era sobre ter um teto sobre a cabeça, sobre posses, sobre bens materiais, sobre o que o mundo dizia que era importante, mas sobre ter a si mesma, sobre se possuir, sobre ser dona do próprio destino, das próprias escolhas, da própria alma. E eu, Dona Maria, com meus 70 e poucos anos, com a vida marcada por tantas lutas, por tantas dores, me tinha de novo, mais forte, mais sábia, mais resiliente do que nunca, renascida. A esperança, aquela que ele tentou roubar de mim, aquela que parecia ter sumido, florescia no meu peito, teimosa, como uma flor que nasce no asfalto, desafiando todas as adversidades, mostrando que a vida sempre encontra um caminho. Voltei para o interior, para a casa de uma prima distante, que me acolheu sem perguntas, sem julgamentos, apenas com um abraço apertado e uma xícara de café quente, que me aquecia a alma e o corpo. A vida é um ciclo, né? Eu, que um dia fui acolhida por Dona Sofia, que me deu um lar e uma nova família, agora recebia o mesmo carinho, a mesma compaixão, a mesma generosidade, a mesma irmandade. O cheiro da roça, da terra molhada, do orvalho nas plantas, do café coado na hora, do pão de queijo quentinho que me lembrava a infância e os tempos bons, tudo isso me abraçava e me confortava, me trazia paz. As conversas na varanda, sob o luar, o canto dos pássaros no fim de tarde, o barulho do vento nas árvores, o silêncio da noite, tudo era uma melodia para minha alma. Tudo era um bálsamo para minha alma ferida, um acalanto que me trazia paz, que me fazia sentir viva novamente, que me curava. Eu comecei a costurar de novo, a fazer meus doces de coco para vender, aqueles que minha mãe me ensinou, que Dona Sofia me ensinou a aperfeiçoar, colocando meu próprio toque, meu próprio amor. Aquela receita da minha mãe, com o segredinho da cachaça, agora tinha um sabor diferente, um sabor de recomeço, de vitória, de liberdade. A dor não sumiu completamente, ela se transformou, mas nunca me abandonou de verdade. Ela se transformou. Virou força. Virou resiliência. Virou sabedoria. Virou aprendizado. Eu não queria vingança. Não queria que ele sofresse o que eu sofri, que sentisse a mesma dor. Queria paz. Queria a liberdade de viver meus últimos anos com dignidade, sem amargura no coração, sem carregar o peso do passado, sem me prender a ele, sem me consumir. O perdão? Ah, o perdão é um caminho longo, tortuoso, um processo, não uma decisão rápida, mas eu comecei a trilhá-lo, passo a passo, a cada novo amanhecer, a cada oração, a cada sopro de vida. Não por ele, não para ele, mas por mim. Para não carregar o peso da raiva e do ressentimento no coração, para me libertar de correntes invisíveis que me prendiam ao passado, que me sufocavam. Eu olhava para as estrelas, como fazia na juventude, e sentia a presença dos meus pais, de Dona Sofia, de João. Eles me guiaram, me deram a força para seguir em frente, para recomeçar, para encontrar a paz, para ser quem eu sou. A casa ficou para trás, sim, ele a vendeu e seguiu sua vida, com o seu dinheiro e as suas ambições, mas as memórias, as verdadeiras, aquelas que valem, aquelas que construíram quem eu sou, eu levei comigo, dentro de mim. E ninguém, nem mesmo meu próprio filho, podia roubar isso de mim. Eu era livre. Eu era Maria. E a minha história, aquela sim, era só minha,
e eu a contaria sempre que pudesse. Se essa história te tocou, se inscreve e ativa o sininho. Aqui sempre tem história real para lembrar que ninguém tá sozinho nesse mundo. Obrigada por me ouvir até o fim. Um beijo da Dona Maria.